Olá pessoal, nós vamos começar hoje a trabalhar o tema a reforma religiosa e a contra-reforma. Antes da gente começar a trabalhar o tema de fato, vamos tentar entender o que quer dizer isso. O que é reformar, né? O que é reformar? É mudar alguma coisa, correto? Tá? Então o tema diz aqui, ó, reforma religiosa, mudar alguma coisa na religião, tá certo? Tá? E contra-reforma tem aí o sentido de um grupo, numa ideia, né, contrária a essa mudança, correto? Então, o tema da aula de hoje, a gente vai entender, vai aprender um pouquinho sobre as mudanças que ocorreram no cristianismo, né, a partir do século XVI, tá? Só para relembrar, ali no período da Idade Média, até o século XVI, ali na Europa, a única igreja que existia, de fato, naquele lugar, era a Igreja Católica. Tá? Então a gente vai observar o que, né, naquele momento ali até o século XVI? Que a Igreja Católica tinha um poder político, um poder econômico também, que era muito rica, e um poder espiritual. Tá? Então ela predominava naquela região da Europa Ocidental. Mas por que estudar, né, a reforma religiosa? Vamos tentar entender. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui e aí eu verifiquei que no Brasil hoje, tá? Eu vou citar algumas das grandes religiões, dos grandes grupos religiosos, né, das maiores igrejas do Brasil hoje. E essas igrejas, elas têm a doutrina cristã. O que seria a doutrina? O ensinamento, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês, que a partir do século XVI, não vai existir só a Igreja Católica com a tal doutrina cristã. Irão surgir outras igrejas. Tá? Hoje temos uma infinidade de igrejas. Eu escolhi aqui algumas para citar para vocês no Brasil hoje, tá? Tô falando de Brasil, tá? Hoje, por exemplo, ainda a gente tem um número grande aqui no Brasil da Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, de católicos. Aí vem os outros grupos que são chamados genericamente de protestantes. Por que protestante? Porque protestam contra a doutrina, né, as práticas da Igreja Católica. Tá? Por exemplo, cito a Assembleia de Deus, Igreja Batista, Congregação Cristã no Brasil, Universal do Reino de Deus, Quadrangular, Adventista, Luterana, Presbiteriana, Deus é Amor, Metodista, são as maiores igrejas hoje aqui no Brasil, tá? E todas essas igrejas que eu citei aqui, elas têm um ponto em comum, que é a doutrina cristã. Todas elas têm a doutrina do cristianismo. O que elas têm de diferente? A forma de absorver isso, tá bom? Mas até o século XVI, no século XVI lá na Europa, estavam acontecendo várias mudanças, né? Não só econômicas, mas sociais e culturais. Então está mudando muita coisa. O poder da igreja, ele já não representava mais os anseios, os desejos da nobreza e da burguesia. E os membros da igreja, tá? Muitos deles não concordavam mais com aquele modelo, com aquelas práticas existentes dentro da Igreja Católica, tá? Eles esperavam por mudanças. Alguns até tentaram, né, defender a ideia de mudança, mas eles não foram bem vistos e foram até reprimidos, né? Teve gente que defendia umas ideias dentro do cristianismo, mas umas ideias um pouco mais diferentes, que foram levadas para o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, né, e foram julgados e foram reprimidos violentamente aí, tá bom? E um dos caras que pensava diferente era um monge da Igreja Católica, lá na Alemanha. O nome dele era Martim Lutero. Então ele não concordava com algumas coisas que aconteciam dentro da Igreja Católica, tá? Aí nós vamos ter também nesse período uma crise interna, né, na igreja, tá? O que é essa crise interna? O foco espiritual da Igreja Católica já não era mais prioridade, porque os homens que administravam, né, a Igreja Católica, eles tinham umas práticas assim que eram bastante questionáveis, tipo a venda de indulgência. O que era a indulgência?
era uma prática da Igreja Católica naquela época, onde eles vendiam o perdão dos pecados, né? O perdão dos pecados. Então era um documento assinado pela autoridade da Igreja Católica, o Papa, onde você pagava uma quantidade de dinheiro e aí você tinha o perdão dos seus pecados. Tá? Era uma prática muito criticada por muitos, até gente da própria igreja aí. Tá? A centralização do poder nas mãos do Papa, o Papa, a autoridade máxima da Igreja Católica, o descontentamento da nobreza, no caso na Alemanha, né, contra o poder da Igreja Católica que interferia nos assuntos políticos, né, e a questão institucional e moral que a Igreja Católica estava vivendo naquele momento. Aí eu tenho que falar agora sobre o personagem Martinho Lutero. O Martinho Lutero, ele, como eu já disse, ele era um monge da Igreja Católica e ele não concordava com um monte de coisa que a Igreja Católica fazia, tá? E no ano de 1517, lá na cidadezinha de Wittenberg, na Alemanha, ele viu um grupo de bispos, né, cobrando indulgência das pessoas, né? Que eu já expliquei o que era indulgência. Bom, aí ele ficou muito bravo, tá? E essas indulgências cobradas das pessoas era para reforma, né? Para construção, na verdade, da Basílica, a sede em Roma, tá? Bom, em 1517, Lutero, né, já descontente com tudo isso daí, escreveu um documento chamado As 95 Teses. E sabe o que ele fez? Ele afixou isso na porta da catedral da cidade. Isso foi um escândalo para aquela época, tá? Eu só quero que vocês entendam que havia muita gente que não concordava com aquelas práticas da Igreja Católica, mas não tinha coragem, né, de se revoltar. Lógico que a partir desse momento que Lutero tem essa atitude, ele vai ganhar a simpatia de muitos nobres, de muitos príncipes e de uma parte da população, tá bom? Quando o Papa da época, o tal de Leão X, ficou sabendo o que o Lutero fez, imediatamente exigiu uma retratação de Lutero. Enviou um documento, né, uma bula papal, exigindo que o Lutero se retratasse. Só que Lutero não fez isso, tá? O Lutero queimou o documento do Papa em praça pública. A partir de então ele foi considerado um herege. Ele começa a ser perseguido naquele momento ali, tá bom? Bom, como é que eu quero que vocês entendam como é que era a prática, uma das práticas da Igreja Católica? Naquele momento, né, até o século XVI, as missas eram rezadas em latim, a língua oficial da Igreja Católica, e naquele momento o padre, que é o sacerdote, ele ficava de frente para o altar, né, e os fiéis atrás, e ele rezava quase que toda a missa em latim, tá? E aí ele lia e interpretava trechos bíblicos e ele dava a sua interpretação. Ou seja, isso era bastante criticado por muita gente da própria igreja. Agora nós vamos ver quais eram os principais pontos da doutrina luterana, né? Da doutrina de Lutero, dos ensinamentos de Lutero. Primeiro, ele defendia a salvação pela fé. Se não tiver fé, né, você não será salvo. A verdade somente na Bíblia. Ele defende a livre interpretação da Bíblia. Qualquer um pode interpretar a Bíblia, tá? Ele defendia o fim do celibato clerical. O que era isso? Dentro da Igreja Católica até hoje, né? Os padres, eles não podem se casar, tá bom? Ele defende também a proibição de uso das imagens. Até hoje a Igreja Católica utiliza imagens, tá? E ele defende que que os cultos devem ser na língua local, e ele defende que só existem 2 sacramentos, a Eucaristia e o batismo, tá certo? Na Igreja Católica são 7 sacramentos.